Fala galera, dá só uma olhada nesse novo Isekai da temporada de julho. Renascer em um mundo de fantasia com poderes apelões parece fácil, né? Mas para Haruto, o começo da sua jornada não foi bem assim. Por não conseguirem medir sua incrível capacidade mágica, seus pais, o rei e a rainha daquele reino, o abandonam numa floresta à mercê de vários monstros. Felizmente, Haruto consegue sobreviver e inicia sua nova jornada longe dos seus verdadeiros pais. E é essa história que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, já deixa aquele like maroto e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Bora pro recap! O anime começa nos mostrando um pouco da vida de Haruto. Ele nos conta que 5 anos atrás, quando estava no último ano do fundamental, ele parou de ir à escola por conta do intenso bullying que sofria. Desde então, ele virou um recluso e ficava apenas jogando e assistindo animes o dia inteiro, sem perspectiva alguma de mudar isso. Certo dia, enquanto ele assistia algo no seu celular, uma forte luz brilha e o transporta para o céu. Lá, ele encontra uma deusa que o parabeniza e diz que devido às circunstâncias ele foi reencarnado. A deusa explica que nesse novo mundo a magia é absoluta, e a quantidade de magia que se tem mostra o valor que a pessoa tem naquele mundo. Após falar isso, ela complementa que para compensar ele pela vida miserável que ele teve até aqui, ela irá dar uma habilidade apelona para ele, e além disso, muita capacidade mágica. E em seguida manda ele aproveitar muito sua nova vida. Mas daqui a pouco vocês verão que essa deusa é uma tapada e vai deixar Haruto numa fria. Após isso, Haruto concorda e diz que quer reencarnar. Em seus pensamentos, ele fala que usará essa habilidade para viver uma vida fácil naquele mundo. Finalmente, ele reencarna. Mas diferente do que ele pensava, ele aparece como um bebê. Logo percebe que nasceu na família real daquele mundo. O seu pai é o rei e sua mãe é a rainha. Haruto fica muito feliz com isso, já que pensa que terá uma vida fácil. Logo após ele nascer, o rei manda que faça uma avaliação mágica em Haruto, já que magia é o que vale naquele mundo. E lembram que eu falei que a deusa iria atrapalhar a vida de Haruto? Então, ela deu tanto poder a ele que os instrumentos mágicos de medição não conseguem nem mensurar o seu incrível poder, dando a entender que ele não tem nada de magia. Após saberem disso, eles não pensam duas vezes e falam que irão sacrificar o garoto, já que ninguém pode saber que o filho do rei e da rainha é tão fraco assim. Vão apenas dizer que foi de base antes mesmo de nascer. Então, logo ordena que descartem um garoto numa floresta ao longe do palácio. E assim é feito. Logo, Haruto se vê em uma cesta no meio da floresta sem poder se mover, já que ele é apenas um bebê. Ele lembra da sua habilidade de usar barreiras e tenta usá-la para sair dessa. Ele tenta imaginar e logo consegue fazer sua primeira barreira. Haruto acha bem fácil e já consegue manipular ela da forma que desejar. Logo ele ativa uma barreira em si próprio e começa a voar. Nesse momento, um lobo gigantesco aparece atrás dele e fala para todo mundo que está vendo o anime se inscrever aqui no canal e deixar aquele like maroto aqui no vídeo, hein? Se inscrevam aí! Na verdade, o lobão aparece e tenta o abocanhar. Porém, sua barreira é tão forte que o lobo não faz nenhum arranhão em Haruto. Após isso, ele cria várias barreiras menores e atira no lobo. Porém, não faz efeito algum. Ele tem a ideia de usar suas barreiras para pegar algumas árvores na floresta e joga todas elas no lobo gigante. Agora sim, ele consegue dar um certo dano no lobo. Porém, o lobo ainda se levanta. E dessa vez, Haruto simplesmente pega parte do solo daquela floresta e resolve jogar no lobão. Nesse momento, o lobo, na verdade a loba, porque ouvimos a voz dela, fica desesperada e manda ele parar. Haruto não entende quem falou e continua com o plano de esmagar a loba. Mas ela grita novamente e Haruto se dá conta que ela mesma quem estava falando. Após isso, ela se desculpa e diz que apenas estava pensando em comê-lo para reabastecer sua mana, e não achava que ele seria tão forte. Ela pergunta quem raios ele é para ser tão forte assim. Haruto tenta falar, mas como é apenas um bebê, ele ainda não aprendeu a se comunicar. Ele tem uma ideia de colocar uma barreira que transforma pensamentos em som, e assim ele consegue se comunicar com a loba gigante. Ele diz seu nome e fala que nasceu como filho do rei, mas por ter um baixo nível de mana, ele foi abandonado naquela floresta. A loba diz que não entende, já que ela consegue ver a mana dele, e fala que ela ultrapassa muito os limites humanos. E após dizer isso, ela deduz que ele é o rei demônio. Haruto, com medo de negar para ela não o achar fraco, confirma e diz que é mesmo o tal rei demônio, mesmo não sendo. A loba diz que agora faz sentido dele ser tão forte e também logo se rende e manda ele mandar ela de base. Haruto, por sua vez, diz que não é para tanto
e fala que só dela não o atacar mais já está bom. A loba então jura pela sua vida que vai o proteger, e revela nesse momento que é um Fenrir de fogo. Após isso, Haruto agradece e chama ela de Flay para encurtar. Nesse momento, ela fala que o garoto não só poupou sua vida, como até mesmo deu um novo nome a ela, e que por isso o pacto de mestre e servo está firmado, e Flay diz que irá servi-lo para sempre. Nesse momento, Haruto fica meio fraco e cai no chão. Ele está bem debilitado, já que até agora ele não foi amamentado. Flay, ao ouvir isso, usa sua forma humana e diz que irá amamentá-lo. Haruto fica com muita vergonha ao vê-la despida, e logo manda ela se trocar. Ele envolve ela com uma de suas barreiras e logo uma roupa de couro aparece no corpo dela bem colada, deixando Haruto ainda com vergonha, já que ela continua bem sensual. Após isso, ela fala que logo irá amamentá-lo, e logo tira sua roupa novamente e fala que só conseguirá amamentá-lo após acasalar. E logo manda Haruto colocar sua semente dentro dela. Haruto nesse momento descobre que Flay é mesmo uma tapada. Após isso, ela ao ver que não conseguiria amamentá-lo, se veste novamente e pede desculpas a ele. Enquanto está falando com Haruto, ela escuta alguém se aproximando, e vai olhar quem ou o que é. Logo um cara de armadura aparece, e vem falar com eles. O cara diz que veio buscar a criança, e Flay logo nega entregar a ele, já que ele acabou de ter virado o mestre dela, e por isso, ele é dela. O cavaleiro diz que o garoto é filho de um parente dele, e ele foi abandonado por certos motivos. Mas ele veio resgatar, e fala que além disso, achou que ele estivesse com fome, e por isso trouxe leite materno para ele. Haruto se anima muito, já que estava há muito tempo sem se alimentar. Porém, Flay nega, e diz que ela mesma irá o amamentar. O cara por sua vez fala que ela também não iria ser capaz de criar uma criança humana, e logo faz uma proposta a ela. Ele iria levar o garoto, e ela viria junto como serva dele, e ela diz que se puder ficar ao lado dele, tudo bem. E logo o cavaleiro simula que o garoto havia ido de base e vão em direção à casa dele. Nesse momento, temos um time skip no anime, e Haruto agora já tem 9 anos. Ele vive bem feliz com sua nova família adotiva, e tem até uma irmãzinha que não se dá muito bem com ele. Por isso, ele fica muito triste por não conseguir fazer com que ela goste dele. Mas em contrapartida, ela adora Flay, e pede para ir brincar com ela todos os dias. Um tempo depois, Haruto está em sua cama pensando em como fazer para sair de casa e se aventurar naquele mundo. Ele até criou um robô mágico que é a cópia dele, mas infelizmente ele não consegue fazer ele se mexer nem falar. Mais tarde, o seu pai diz que a partir daquele dia iria ensinar ele a usar espada, já que ele ainda acha que os níveis de magia de Haruto são bem baixos, e ele precisa saber se virar caso algo de ruim aconteça. Eles começam e Haruto parte para cima dele com uma espada de madeira. O garoto dá um ataque tão forte que quebra a espada de madeira no chão e faz um grande buraco onde acertou o golpe. Seu pai fica impressionado e resolve testar os reflexos dele. Ele diz que irá atacar Haruto com toda a sua força, e Haruto deve tentar desviar do golpe no último instante. E logo em seguida ele ataca, e no último instante ele consegue se esquivar. E seu pai logo acha isso incrível, já que isso só seria possível em pessoas do nível 30 para cima. Algo bem difícil naquele mundo, e decide que irá continuar treinando já que ele tem bastante potencial, porém, seus movimentos ainda são amadores. Nesse momento, Haruto lembra que um dia já tentou ver se ele tinha 3 dígitos de poder mágico, mas para sua infelicidade, ele encontra outro 0 antes do 2, o fazendo pensar que era realmente bem fraco, visto que o humano mais forte daquele mundo tem apenas 77 de poder mágico. Aqui vemos que Haruto é muito fora da curva, já que ele tem incríveis 1002 de poder, muito acima do humano mais forte. Naquela noite, mais tarde a mãe e o pai de Haruto conversam sobre ele. Seu pai fala que hoje começou o treinamento de Haruto, e se surpreendeu muito com sua força, e suspeita até que ele possa ser o rei demônio que reencarnou, já que há algumas histórias que indicam que isso aconteceu na família real. A mãe dele não leva muita fé, já que ele não tem nem chifres e nem rabo. Mas seu pai diz que a marca real é bem esquisita e pode ter inibido o crescimento dessas coisas. E talvez isso seja a explicação do porquê a demônia Flay demonstra tanto respeito por ele. Sua mãe se recusa a acreditar nisso e fala que Haruto é uma criança normal, assim como qualquer outra. Bom, ela não podia estar mais enganada, né? O pai dele diz que também acha isso
E por isso, não importa o que aconteça, fala que irá fazer o que puder para fazer o filho deles feliz. O vídeo de hoje começa com Haruto comentando que seu pai tem ficado bem ocupado ultimamente. E a parte boa disso é que ele não tem que treinar esgrima todos os dias. Mas de repente, em uma de suas barreiras de monitoramento, Haruto escuta uma mulher falando sobre ferimentos e bandagem. Ele então resolve dar uma olhada para ver do que se trata tudo aquilo. Ele observa que há vários soldados bem feridos e vai falar com seu pai. Ele explica que tem acontecido uma onda de ataques de bandido na região onde eles moram. Seu pai foi cuidar deles, mas infelizmente sofreu uma emboscada e muitos dos seus homens acabaram ficando feridos. Seu pai lamenta muito e não entende como pôde cair numa armadilha dessas. Haruto, ao ver seu pai frustrado, fica muito irritado com os bandidos que causaram tudo aquilo. Ele sai andando entre os soldados lentamente. Flay tenta falar algo, mas Haruto, bem irritado, manda ela calar a boca. E segue andando. Enquanto vai passando, ele vai colocando várias barreiras de cura em todos os feridos. E assim, rapidamente, todos se curam e ficam felizes com isso. O pai de Haruto fica assustado e não entende bulhufas do que aconteceu. Naquela noite, Haruto se levanta e abre a porta. Ele vê Flay parada e tenta falar com ela, mas ela não fala uma palavra sequer. Haruto lembra que mais cedo ele mandou ela calar a boca, e a raposa Bokor está até agora seguindo essa ordem. Haruto se lembra da ordem, fala que estava irritado e se desculpa com ela. Fala para ela que ela pode voltar a falar tranquilamente, e Flay se desculpa caso ela tenha ofendido seu mestre de alguma forma. Haruto chama Flay para ir com ele rapidinho. Ele usa suas barreiras de monitoramento para tentar achar a base dos bandidos que atacaram seu pai. E logo, ele a encontra. Ele vê que onde eles estão é exatamente no local onde o seu pai foi atacado. E vendo isso, ele suspeita que alguém do lado deles está passando informações para os supostos bandidos. Haruto então decide ir apenas com Flay e acabar com todos os bandidos de uma vez só. Eles vão voando, mas enquanto saíam, a irmãzinha de Haruto os vê voando e fica muito impressionada. Em seguida, eles chegam no local e observam supostos bandidos falando sobre como emboscaram o pai de Haruto. Haruto fala que agora entendeu o que aconteceu. Ele usa uma barreira que paralisa todos, e logo um deles começa a falar um monte de besteira. Haruto simplesmente o arremessa na parede com muita força, para o deixar de exemplo para os outros. Ele fala que se eles não quiserem o mesmo destino do seu colega, eles devem responder às perguntas que ele tem para fazer. Eles explicam tudo, e agora Haruto já sabe que eles não são bandidos coisa nenhuma. Eles são soldados do Império Vizinho, e se infiltraram se disfarçando de bandidos. Flay diz que deveria haver guardas na fronteira, e não deveria ser tão fácil eles se infiltrarem desse jeito. Eles então falam que havia um cúmplice que facilitaram a entrada deles no Império, mas falam que não sabe de mais nada além disso. Haruto, pensando, fala que não daria para fazer isso sem uma autoridade maior do que a do seu pai, e começa a se perguntar se alguém daquele reino teria interesse em se livrar de seu pai. Haruto agradece as informações e manda Flay queimar tudo naquele local. Nesse momento, os bandidos que não são bandidos reclamam que fizeram tudo o que ele pediu, e por isso ele deveria deixá-los ir embora. Haruto, por sua vez, diz que não liga nem um pouco para ele, e também se lembra que eles emboscaram seu pai, e podiam até ter mandado ele de base caso tivessem a oportunidade, e por isso ele jamais os perdoaria. Flay faz assim como ele mandou, e transforma tudo em cinzas. Enquanto estão indo embora, Haruto diz que não sabe muito dos conflitos do Império, mas eles começaram e por isso ele não deveria ter misericórdia. E fala que por enquanto ele iria mandar uma carta anônima para o seu pai e explicar toda a situação. No dia seguinte, essa carta chega até o seu pai e ele fica chocado, já que mesmo ele levou uma surra para os soldados inimigos, e fica incrédulo como uma só pessoa derrotou tudo aquilo. A irmã de Haruto escutava tudo enquanto estava no colo do seu pai. Após ouvir isso, ela fala que tem algo a fazer e vai embora. Lá fora, ela relembra que viu seu irmão e Flay voando, e liga os pontos dando a entender que foram eles quem cuidaram de toda aquela situação. Ela vai falar com Flay e pergunta a ela se existem dois do irmão dela, já que ontem à noite ela viu ele voando junto com Flay, e quando foi conferir no quarto, ela viu ele dormindo.
O que ela não sabe é que quem ela viu dormindo é apenas um boneco feito com magia. Flay então se surpreende de vocês já terem deixado o like e se inscrevido aqui no canal. Não decepcionem ela, hein? Se inscrevam aí! Na verdade, ela fica surpresa de Charlotte ter percebido o incrível poder de Haruto e começa a falar tudo para a garotinha. Diz que ele foi abençoado com um poder gigantesco e nem mesmo ela, uma demônia de alto nível, consegue lutar contra ele. Após isso, Flay vai falar para Haruto que ela descobriu tudo. E depois disso, Charlotte, sua irmã, começa a segui-lo por todo canto. Mas quando ele tenta falar com ela, ela sempre foge, deixando Haruto triste pensando que sua irmãzinha o odeia. Essa perseguição dura por vários dias, e em dado momento, enquanto Haruto descansava, um alarme soa e ele se dá conta que os soldados imperiais resolveram atacar sua mãe e sua irmã. Haruto, vendo tudo isso, corre para protegê-la, mas teme não dar tempo de chegar. Enquanto isso, sua mãe tenta se proteger usando magia e correndo com Charlotte. Enquanto elas fogem, Haruto usa uma barreira para se comunicar com sua irmã, e assim ele vai orientando elas para o melhor caminho para a fuga. Até que elas chegam em um precipício e pulam lá embaixo usando magia para amortecer sua queda. Já lá embaixo elas encontram uma caverna e se escondem lá dentro. A mãe de Haruto vê que o local é cheio de musgo brilhante, e dessa forma, certamente elas não conseguiriam se esconder. Ela deixa Charlotte na caverna e diz que irá se encontrar com a pessoa que orientou ela para buscar ajuda. E enquanto isso, ela deve ficar parada lá dentro. Ela fala que não tem certeza de quem seja a pessoa, mas uma coisa ela sabe: ele é o herói da justiça, alguém que defende os outros. Charlotte chora e pede para sua mãe não ir, mas sua mãe fala que está tudo bem e que ela apenas deve aguardar quietinha que tudo ficará bem. Então, ela sai e logo dá de cara com soldados do Império. Eles acham estranho encontrar sua mãe e logo manda seus homens procurar pela criança. Ela diz que não pode ser capturada, então tem a brilhante ideia de tirar a própria vida. Que mulher louca, cara! Mas antes que ela conseguisse fazer essa besteira, a faca se despedaça e ela desmaia. Nesse momento, vemos quem fez isso. E adivinhem só quem foi? Exatamente, o nosso herói Harutão. Ele, ao ver sua mãe desmaiada, fica muito pistola, e com um único ataque ele maceta todos os soldados imperiais. Após isso, ele leva sua mãe até Charlotte. Fala que ela está viva e logo ficará bem. Haruto tenta disfarçar para ela não descobrir que é ele, mas Charlotte sente sua aura tenebrosa e logo reconhece que é Haruto quem está falando. E antes dele ir embora, ela chama por ele e Haruto vê que se lascou. Charlotte, com um pouco de vergonha, pergunta se Haruto é o herói da justiça que salva as pessoas quando elas precisam. Haruto não entende nada, mas resolve ir na ideia da sua irmã para não assustá-la. Charlotte fala que já sabia desde o dia que viu ele voando com Flay. E finalmente ela se aproxima dele. Fala que estava totalmente errada sobre Haruto. Ela achava que ele era um demônio ou algo do tipo por causa da sua aura medonha. Haruto diz a ela que ela deve manter segredo sobre isso, já que ninguém pode saber a identidade do herói da justiça. Ela concorda e diz que fará isso mesmo que precise mentir para o seu pai. Após isso, Haruto diz que irá dar um jeito nos caras maus lá fora, e enquanto isso, ela deve cuidar da mãe deles. Charlotte concorda e ele vai. Naquela noite, o pai de Haruto é informado que tanto sua esposa quanto Charlotte estão bem. Diz que Flay encontrou elas e está escoltando as duas nesse exato momento. E além disso, alguns guardas foram feridos, mas quando encontrados estavam totalmente curados. Gold, o pai de Haruto, diz que gostaria de agradecer quem salvou sua esposa e filha, mas aparentemente a pessoa que fez isso não tem intenção de aparecer. Mal sabe ele que quem salvou as duas estava bem ali do seu lado. Ele pergunta a Haruto o que ele acha dessa pessoa. Haruto, disfarçando, responde que ele continuará do lado dele se eles não fizerem nada de ruim. E seu pai logo complementa que Charlotte está chamando essa pessoa de herói da justiça, mas por enquanto eles apenas observariam ele. Haruto dá um mole e fala que mesmo que venham soldados imperiais fingindo serem bandidos para atacar, o tal herói da justiça daria um jeito. E nesse momento, o seu pai pergunta a ele como ele sabe dos soldados imperiais, sendo que ele nunca falou disso. Haruto tenta engambelar seu pai e diz que é óbvio, já que os bandidos deveriam atacar a cidade, e não um forte daqueles. E imaginou que fosse esse o caso, já que eles foram atrás até de sua mãe. Haruto também diz que acha estranho eles terem se filtrado,
mesmo depois de seu pai aumentar a segurança na fronteira. Seu pai então imagina que eles devem ter entrado antes das medidas de segurança. Ele fala que às vezes Haruto não parece ser um garoto de 9 anos, e Haruto em seus pensamentos se desculpa, e fala que na verdade ele é um tiozão. Nesse momento, Charlotte e sua mãe chegam e abraçam seu pai. Em seguida, ela estranhamente para eles vem correndo e abraça Haruto, causando obviamente estranheza a todos, já que ela sempre se afastou dele e nem sequer trocava uma palavra com Haruto. Enquanto ela abraçava ele, ela diz que agora ama muito seu irmão, e ao ver isso, Flay fica com muitos ciúmes, já que ela sempre quis ficar daquele jeito com Haruto, e começa a mandar a garota sair de perto dele. O vídeo de hoje já começa com Charlotte chamando Haruto para brincar, o que no primeiro episódio seria completamente impensável, já que ela sempre evitou ele. Haruto, em seus pensamentos, diz que desde o incidente lá na floresta, Charlotte tem vindo em seu quarto todos os dias. Ele fala que não tem ideia de como lidar com ela agora que ela gosta dele, mas apesar de tudo isso, ele diz que não é tão ruim, é como se fosse um animalzinho amando ele. Olha as comparações desse mano, velho. Em dado momento, Charlotte vê um display na mesa de Haruto e pergunta o que é. Haruto fala que é magia de monitoramento. E Charlotte se interessa muito. Ela fala que seu irmão é mesmo incrível por usar magia antiga tão facilmente. E Charlotte fala também que há alguns livros sobre magia antiga na biblioteca deles. E pergunta a Haruto se ele não quer que ela o leve até lá. Haruto aceita e logo ele começa a estudar sobre magia antiga. Ele vê que a magia antiga podia ser não elementar, diferente da magia atual, que necessariamente precisa de algum elemento para ser conjurada. Ele também diz que existem deuses que podem viajar entre mundos diferentes. E em seus pensamentos, Haruto diz que já viu isso em algum anime em sua vida passada. E ao lembrar de animes, ele se lamenta que faz muito tempo desde que não assiste nenhum. E essa é sua única reclamação sobre viver naquele mundo. Charlotte pergunta o que raios é esse anime que ele está falando, e Haruto explica dizendo que basicamente são imagens que se movem e falam. Charlotte fica muito impressionada, já que nenhuma imagem se mexe naquele mundo, e fica muito interessada. Haruto diz que logo mostrará para ela, mas pensando, ele diz que não faz ideia de como irá fazer isso. Então, 2 semanas se passam, e Haruto conseguiu conectar sua magia com a internet da Terra. Não me perguntem como, nem ele mesmo quis falar no anime. Ele diz que felizmente a sua assinatura de animes ainda estava ativa, e graças a isso ele conseguiu novamente assistir alguns animes. Ele traz Charlotte para ver, e ela fica bem ansiosa. Ele manda ela escolher um, e ela escolhe um que tem uma garotinha. Quando ela vê a garota se mexendo e usando magias, ela fica totalmente impressionada. Mas Charlotte diz ter um problema, ela não entende absolutamente nada do que eles falam no anime, e pede para Haruto ensinar ela esse tal de japonês. Haruto acha que será difícil ela aprender um idioma novo, mas acaba se enganando. Charlotte vai aprendendo muito rápido, e Haruto fica completamente chocado dela ter dominado o katakana em apenas 2 horas. Para quem não sabe, katakana é como se fosse um alfabeto de símbolos japoneses, como vocês estão vendo aí na tela. 2 semanas se passaram desde então, e Charlotte vem todos os dias ao quarto de Haruto para ver anime. Ele transformou a garota numa otaka. E antes que venha um engraçadinho aqui nos comentários, eu sei que é o Tommy, mas convenhamos, otaka é muito melhor. Haruto deixa ela assistindo, e em seus pensamentos fala que Charlotte aprendeu japonês vendo os animes, e basicamente já domina o idioma. Haruto acha tudo isso incrível, e se pergunta se sua irmãzinha não é uma gênio na verdade. Ele diz que se esse é o caso, ele não deveria deixá-la apenas vendo animes o dia todo, mas fica com muita pena de tirar dela, já que ela está se divertindo muito. Mas Haruto decide e fala que não vai ter jeito. Como irmão mais velho, ele terá que ser mais rigoroso. E após acabar o episódio que ela assistia, antes dela ir para o próximo, ele manda ela parar. Haruto fala que não pode deixar ela assistir uma temporada inteira de uma vez, e decide que ela poderá assistir apenas 3 horas de anime por dia. Charlotte fica completamente chocada e pergunta o porquê disso. Haruto responde que não é saudável para crianças ficarem o dia inteiro vendo animes, mas Charlotte retruca dizendo que não faz sentido, já que ela está se sentindo completamente bem. Haruto bate o pé e fala que não é não, e chama ela já que chegou a hora do jantar. Charlotte fica bem depressiva depois disso. Na hora do jantar, o pai de Haruto fala que eles têm ficado muito tempo juntos, e pergunta o que eles têm feito. Charlotte então responde que esse tempo todo eles têm estudado magia antiga. E a mãe dele fica bem feliz de Charlotte estar o ajudando, já que sempre foi o sonho dela que os dois se dessem bem. Em seguida, Haruto vai tomar um banho, e logo depois, Charlotte aparece também lá no banheiro.
Haruto pergunta o que ela está fazendo ali. Ela diz que agora que não tem mais animes pra ver, não tem nada pra fazer e resolveu vir tomar um banho. Haruto pensa e fala que não há nada de errado nisso, já que os dois são crianças. Mas isso não impede que para ele pareça criminoso, já que a mente dele é a de um tiozão. Enquanto estão tomando banho, Charlotte olha algo estranho em Haruto e fica paralisado olhando. Mas calma, não é isso que vocês estão pensando. Ela está olhando para a marca no peito dele, que já sabemos ser a marca real. Todos que nascem da realeza têm aquela marca. Porém, Haruto não pode dizer isso. E quando ela pergunta do que se trata, ele apenas responde que aquela é a marca do herói da justiça. E ela deve manter segredo sobre isso e não contar pra ninguém. Eles terminam o banho e antes de dormir, Charlotte vai dar boa noite para o seu irmão. Fofinha, né? E após ela dar boa noite, Haruto se despede e vai para sua cama dormir. Até aí, tudo bem. Só que um tempo depois, ele sente que algo está subindo na sua cama. E adivinhem só quem é. Sim, exatamente, Charlotte. E antes mesmo que Haruto possa falar algo, a garota já cai no sono e gruda nele. Haruto, nesse momento, vê sua mãe na porta do quarto, aparentando estar bem feliz dos dois estarem tão próximos. Na manhã seguinte, o pai de Haruto sai dizendo que irá macetar o restante dos bandidos que estão nas redondezas. E a mãe de Haruto manda ele ter cuidado. Charlotte então fica preocupada com seu pai, mas Haruto diz que ela não deve temer, já que dessa vez são realmente bandidos sem experiência e treinamento, diferente daqueles cavaleiros que fingiram ser bandidos da outra vez. E dessa forma, o seu pai cuidará facilmente deles com seus homens. Charlotte pergunta se não há nenhuma forma de todos ficarem felizes sem terem que brigar, e Haruto responde que isso é mais fácil falando do que fazendo. Charlotte pergunta se é difícil até para ele, que é o herói da justiça. Ela complementa que acha que é para isso que os poderes deles devem ser usados, deixando Haruto em um beco sem saída. Ele fala que não tem jeito, irá aceitar o pedido dela. E a garota, completamente biluteteia de tanto ver animes, se anime e pergunta se ele irá se transformar e entrar na luta, igual ela via nos animes. Haruto não entende nada, mas tem que manter o personagem e resolve ir na dela. Ele usa uma barreira para mudar sua roupa e a garotinha fica maluca. Ela pensa estar vivendo em um anime. Ela pede para ir junto com ele, mas Haruto nega frontalmente, dizendo ser muito perigoso para ela, deixando assim a garota bem desanimada, mas acaba aceitando quando ele propõe deixar uma barreira de monitoramento para ela assistir tudo enquanto ele está lá, mas com uma condição, que você que está assistindo deixe o like e se inscreva aqui no canal. Justo, né? Vamos ajudar ela a assistir. Se inscreve aí! Haruto então sai e, usando suas barreiras, encontra os bandidos. Ele bloqueia a saída deles na caverna e assim, de uma vez só, ele pega todos. Ao chegar no local, ele faz umas poses embaraçosas e os bandidos vêm pra cima dele. Haruto maceta todos e após ele fazer isso, o seu pai chega e faz algumas perguntas a ele. Pergunta se foi ele quem derrotou todos os bandidos sozinho e também pergunta se foi ele quem salvou sua esposa e filha no outro dia. Haruto diz que sim e faz uma pose dizendo que ele é o executor da justiça e sempre salvará os fracos e oprimidos. E logo após isso sai voando. Após chegar, Haruto está muito cansado de interpretar aquele personagem, mas Charlotte está animadona e pergunta quando ele irá sair de novo. Nesse momento, Haruto vê que entrou numa enrascada. Ela sempre vai querer que ele faça coisas desse tipo. E dessa forma, ele seguiu batalhando várias e várias vezes. E depois de um tempo, ele passou a ser conhecido como Cavaleiro Negro. Um tempo depois, Haruto finalmente conseguiu fazer seu boneco se mexer e falar. E fica muito feliz, já que agora ele poderá deixar ele no seu lugar e sair para explorar o mundo. Numa certa manhã, Charlotte acorda do lado dele e fica muito surpresa ao ver que há dois Harutos falando. E pergunta qual deles é o dela. Em dado momento, uma empregada bate na porta falando que está quase na hora deles saírem. Haruto então manda seu clone ir no lugar dele, mas ele nega, já que é preguiçoso igual o original. Haruto então vai até o tal compromisso. Ele vai se encontrar com o príncipe e a princesa, que na verdade são seus irmãos de sangue. Porém, ninguém ali, além de seu pai e sua mãe, sabem. A gente vê logo de cara que o príncipe é um pilantra. Ele já começa falando que aquele lugar é sujo e era isso que ele esperava de caipiras. Em seguida, ele desdenha da sua própria irmã mais velha. Fala que ela é apenas uma ferramenta política e não deve agir como se eles fossem iguais. Ele é o futuro rei e ela apenas será mandada para casar com algum outro nobre qualquer. Em dado momento, o Peixinho vem falar com Haruto e chama ele de adotado level 2, já que o mundo todo acha que Haruto só tem apenas 2 de poder mágico. O príncipe, ao ver que Haruto estava o encarando, chama ele para um duelo.
O pai de Haruto até tenta evitar, mas o príncipe pilantra insiste. Um tempo depois, logo eles irão duelar, e o príncipe fala que irá pegar leve com ele, já que ele é tão fraco. Haruto usa uma habilidade de avaliação para ver os poderes do príncipe, e vê que ele não é tão forte assim. O duelo começa e o príncipe vem atacá-lo. Haruto desvia facilmente do primeiro ataque, mas o príncipe manda ele ficar parado, já que assim não pode discipliná-lo. Haruto usa uma barreira de proteção em si próprio e deixa ele bater. O garoto acha que está abalando e em dado momento fala que Haruto deve lutar se conseguir. Haruto então vê que pode lutar e simplesmente aparece atrás do Pestinha e maceta a cabeça dele. Ele levanta, mas cada vez que levantava tomava mais uma surra, até que ele desiste. A princesa fica impressionada por ele ser apenas nível 2 e tá dando um cacete em seu irmão. Seu pai fala que apenas aceitou o jeito que ele é. E nesse momento, o garoto tenta apelar usando magia, e Haruto simplesmente usa um escudo de absorção, e de nada adianta. Haruto pergunta a ele se ele deve devolver toda a sua magia de uma vez só, e o príncipe logo se rende. Naquela noite, Haruto pensa que o pessoal da capital já sabia que ele era nível 2, e se pergunta se eles estão investigando, mas diz que não faz diferença, já que o jogaram fora sem nem pensarem duas vezes. E assim o vídeo de hoje se encerra. Querem o próximo episódio? Então já me fale aqui nos comentários, beleza? E também, já deixa aquele like maroto e se inscreva para não perder nenhum vídeo. E por fim, pros de verdade que ficaram até agora, deixei um vídeo incrível. Ele conta a história de Luciel, um trabalhador que foi vítima de bala perdida no RJ e reencarnou como um curandeiro super forte. Cliquem aqui na tela e vão lá que está incrível, beleza? Até a próxima e fui!